Igreja Presbiteriana Renovada. Programa Amanhecer com Cristo. Igreja Presbiteriana Renovada, em Anastácio, Pastor Benício Máximo de Carvalho, Rua Nilza Ribeiro, 1299 no centro, quase esquina com a Rua João Leite Ribeiro. Cultos, às terças-feiras, 19h30, domingos, às 19h. Em Aquidauana, Pastor Luiz Carlos Mendes, Rua Pedro Mendes da Costa, 635, na Vila Santa Terezinha, próxima à Escola Doris Mendes Trindade. Cultos, todas as quintas-feiras, 19h30 e domingos, às 19h. Congregação Assentamento Indaiá 4, todas as sextas-feiras, às 19h30. Igreja Presbiteriana Renovada. Bom dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós. Para renovar, para restaurar a minha alma. O texto que Deus colocou no nosso coração hoje está no livro de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 2, que diz assim: Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo lhes disse: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pulando um pouco mais à frente, no verso 9, parte B, diz assim: E eu vos digo, e muito mais que ele é muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, esse é um texto conhecido, é um texto que fala a respeito de um período que João Batista, o precursor de Jesus Cristo, estava preso porque havia denunciado os pecados de Herodes. Ele havia denunciado o pecado do povo e muitos se levantaram contra ele. E João Batista, ele foi chamado, ele recebeu uma missão importante, que era preparar o caminho do Senhor. Até nesse verso que nós lemos aqui, no verso 10, está dizendo: Eis aí que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Batista, ele tinha a missão de pregar a vinda de Jesus, que a vinda de Jesus estava perto naquele tempo, né? Que o Messias estava chegando, que o povo de Israel precisava preparar o caminho, endireitar as veredas, ou seja, eles precisavam se arrepender e se voltar para Deus, porque Israel havia se desviado do caminho do Senhor. E João Batista começou a fazer o batismo do arrependimento, chamando aquelas pessoas a se batizarem, a se arrependerem dos seus pecados. E João Batista era muito audacioso. Ele era uma pessoa que tinha muita autoridade, né, da parte de Deus. Muitos que vinham até ele, como os fariseus, né, que eram os religiosos da época, João Batista se dirigia a eles como raça de víboras. Quem vos avisou da ira vindoura? Né? João Batista era um homem que tinha uma ousadia muito grande, uma intrepidez na palavra, tremendamente usado pelo Espírito Santo. Até que chegou o momento que começou o ministério de Jesus, e Jesus vem até ele
para ser batizado. E João Batista fala: mas como? Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias e tu vem a mim, eu que preciso ser batizado por ti. E aí Jesus fala: não, mas é necessário agora que você me batize, né? Lá na frente vai entender. Eu quero cumprir esse processo, eu quero dar o exemplo a respeito do batismo. E ali Jesus se submete ao batismo através de João Batista. João Batista aceita batizar Jesus. Aí quando Jesus é batizado e sai da água, no momento do batismo, desce sobre Jesus o Espírito Santo em formato de uma pomba. E ali João Batista vê aquilo, todas as pessoas veem aquilo e ficam maravilhadas. Uma voz desce do céu dizendo: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Então João Batista, irmãos, ele teve experiências tremendas e sobrenaturais com Deus. Pensa uma pessoa que foi usada poderosamente por Deus para anunciar, ser o precursor do Messias. E ali naquele momento começou o ministério de Jesus. Jesus começou a rebanhar os seus primeiros discípulos. E João Batista, era necessário que João Batista começasse a sair de cena. E quando o João Batista ele manda perguntar para Jesus, João Batista acaba sendo preso por Herodes, porque havia denunciado os pecados de Herodes, havia denunciado algumas coisas erradas. E João Batista acabou sendo preso, mas eu vejo que tudo fazia parte de um contexto que Deus havia preparado, da parte da soberania de Deus, porque João Batista tinha uma missão e ele tinha cumprido a missão. A missão dele era anunciar a vida do Messias. E aqui nesse texto que nós vemos João Batista já na condição de preso, e ele estava passando por uma crise existencial. João Batista, depois de ter tido tantas experiências com Deus, experiências com Jesus, vendo ali milagres acontecer, experiências sobrenaturais, aí chega um tempo que ele está no cárcere, e aquela aflição, aquela opressão sobre a vida de João Batista, e ele manda perguntar para Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Conseguimos ver aqui uma crise existencial na vida de João Batista. João Batista era um homem como nós, mas a palavra diz que o próprio Jesus dizendo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior que João Batista. Ele não era qualquer pessoa, ele não era um profeta comum, mas era um homem que foi usado poderosamente por Deus, e mesmo assim ele estava naquele momento da vida dele passando por uma tristeza, passando por uma crise existencial, creio que está entrando numa depressão profunda. E eu vejo, irmãos, que o exemplo de João Batista nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Porque muitas vezes no momento da opressão, no momento da tribulação, no momento onde nós estamos cativos por determinadas situações, muitas vezes nós começamos a colocar em dúvida as nossas convicções, colocar em dúvida as nossas crenças, e começamos a pensar: mas Deus, é isso mesmo? Será que era o Senhor mesmo que estava operando aqueles milagres? Era o Senhor mesmo que estava curando, que estava libertando? Foi o Senhor mesmo que me deu essa missão? Será que eu sou amado do Senhor por eu estar nessa situação aqui? Nós precisamos entender, irmãos, que hoje muitas pessoas estão passando por isso. Quantas pessoas, eu creio que algumas delas estão nos ouvindo hoje, pessoas que podem se espelhar em João Batista, pessoas que tiveram experiências sobrenaturais com Deus, pregavam com ousadia, em nome de Jesus curavam enfermos, expulsavam demônios, e hoje estão desanimados, muitas vezes estão abatidos, muitas vezes estão passando por um período de tribulação, período de luta, e começam a duvidar da fé, começam a duvidar do chamado, começam a colocar em dúvida a ação de Deus sobre a sua vida, ou até mesmo a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, eu sei que Deus ele é tremendo. Muitas vezes nós precisamos entender que a vontade de Deus é soberana sobre nós, é soberana sobre a nossa casa, é soberana sobre a nossa família, é soberana sobre tudo, né? Nós somos vasos na mão do oleiro. O Senhor, Ele faz da maneira que Ele quer, Ele usa da maneira que Ele quer, e Ele permite situações da maneira que Ele quer para que a obra dEle seja completa, para que a manifestação do Seu poder seja tremenda através das nossas vidas. E chega a determinado momento que às vezes nós começamos a questionar Deus: Deus, onde o Senhor está? Por que eu estou passando nesse vale? Por que eu estou passando nesse deserto? Muitas pessoas começam a se desanimar na fé.
talvez é com você mesmo que eu estou falando hoje, você que está se sentindo desanimado, você que um dia foi ousado na presença do Senhor e hoje está desanimado. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo me trouxe a lembrança, uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Enquanto eu ainda estava na vida secular, ainda era publicano, como eu disse esses dias aqui, eu ainda estava na vida pública. Eu fui fazer um serviço na cidade de Corumbá, um trabalho lá de alguns dias, e após o dia de trabalho eu cheguei à noite, eu falei para meus companheiros, olha, eu quero ir numa igreja, eu vou procurar uma igreja aqui, e eu estava hospedado numa pousada em Ladário, que é ao lado de Corumbá. Corumbá e Ladário, para quem não conhece, é bem juntinho uma cidade da outra, é quase como aqui da Ana Anastácio, só não tem o rio. E eu falei para os amigos, olha, eu vou na igreja que eu preciso congregar hoje, eu quero adorar a Deus, e eu saí, e eles falaram, eu vou com você também. E nós saímos ali em Ladário, como demos uma volta, encontramos uma igreja, e uma igrejinha simples, né, com poucas pessoas. Eu entrei naquela igreja, assisti o culto ali, e quando terminou o culto, o pastor veio conversar comigo e falou assim, olha, meu irmão, eu sou pastor hoje pela misericórdia de Deus, porque Deus fez um grande milagre na minha vida. E aquele homem começou a contar o testemunho dele. Falou, olha, eu fui acometido de uma enfermidade, eu fiquei couro e osso, eu pesava menos de 30 quilos, estava numa cama de hospital, moribundo, à beira da morte. Os médicos já tinham me desenganado a minha família, quando em determinado dia entrou uma missionária naquele lugar, entrou uma mulher ali enviada por Deus, e aquela mulher orou por mim, e a partir do momento que ela orou por mim, minha saúde começou a ser restaurada, e eu fui restaurado, meu físico foi restaurado, eu me converti, me batizei, e hoje eu sou pregador da palavra pela misericórdia de Deus, porque um dia Deus usou uma mulher para me curar. E ali eu saí, eu ouvi aquele testemunho, fiquei maravilhado. Eu saí ali de Ladário naquela noite e fui procurar um lugar para a gente comer um lanche, e eu fui até Corumbá. E ali em Ladário eu não achei o que eu queria, né? Fomos até Corumbá, entrando em Corumbá, deu uma volta, não sei porquê, aqueles dias tinha poucas lanchonetes abertas. Eu entrei numa lanchonete, numa coisinha pequenininha, como se fosse uma garagem. Vi uma mulher ali nessa lanchonete fazendo um espetinho. E eu cheguei ali, brinquei até com ela, né? Vi que o pessoal daquele lugar eram evangélicos, e fomos comer ali. Enquanto se preparava o alimento, aquela senhora veio conversar conosco e nos identificamos como crentes, né? E foi aquela comunhão, e ela começou a dizer que ela pertencia a uma denominação, e naquela denominação ela era muito ativa, ela pregava, ela visitava hospitais, ela fazia a obra do Senhor com autoridade, com ousadia, né? Mas naquele momento que ela estava atravessando, por conta de algumas circunstâncias, ela tinha abandonado o ministério, ela tinha abandonado os seus afazeres na igreja, e estava ali só se resumindo a cuidar daquele espetinho, vamos dizer assim, se resumindo a cuidar do comércio dela, tinha abandonado o ministério. Mas ela começou a abrir o coração, e ela falou assim, olha, Deus já me usou tremendamente. Um dia eu fui no hospital, orei por um homem, orei por muitas pessoas, as pessoas foram curadas, mas essa pessoa, eu orei por essa pessoa, ele estava moribundo na cama, e quando eu orei por ele, eu fiquei sabendo, ele foi curado, ele se levantou, e hoje ele é pastor de uma igreja. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado, porque entre duas cidades, em menos de uma hora, eu estava com o milagre e com quem Deus usou para fazer o milagre. Em menos de uma hora eu estive na ponta com essas duas pessoas, aquela uma pessoa que foi curada, foi liberta, e uma hora depois, sem conhecer ninguém ali, eu estava na outra ponta conversando com aquela mulher que naquele momento foi usada poderosamente para levar a cura àquele homem, fazer a obra do Senhor. Mas quando nós a encontramos, e ela começou a contar aquele testemunho com saudosismo, começou a contar o que Deus já havia feito na vida dela, mas ela estava desistida, ela estava paralisada. E eu falei, olha, minha irmã, eu sei do que a senhora está falando, porque eu acabei de estar com um milagre lá. Eu creio no que a senhora está dizendo, porque eu estive com ele agora há pouco, e ele me contou esse testemunho. Irmã, Deus não me trouxe aqui à toa, mas me trouxe aqui para te dizer, retoma o teu ministério, retoma a obra que o Senhor colocou na sua mão, grandes coisas o Senhor já fez na sua vida, através da sua vida, e Deus quer continuar fazendo. Não pare, não desanime, volte ao ministério. Aquela mulher estava desistida, e Deus me usou ali naquele momento para trazer ela, reatar novamente o chamado, falar ao coração daquela mulher.
E talvez hoje Deus está me usando novamente para falar através dessa passagem de João Batista com você, meu irmão, minha irmã, que está desistido, que está parado, que está achando que Deus não te ama mais, que você perdeu o chamado, que você perdeu o ministério. Deus está te chamando de volta. Deus está te chamando para a obra novamente. Eu sei que há momentos do ministério, há momentos da vida cristã, que às vezes nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos cansados, mas nós temos que lembrar das grandes experiências que Deus já nos deu. Nós precisamos lembrar dos milagres que Deus já fez na nossa vida. Nós precisamos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez em nós e através de nós. E nós não podemos ficar pelo caminho. Deus está te chamando, te coloca de pé, meu irmão, minha irmã. Volte a fazer a obra, volte ao caminho do Senhor. Se fortaleça na palavra do Senhor. O chamado que Deus te deu continua em pé ainda. João Batista, aqui nesse caso, ele já havia cumprido a missão dele, já havia cumprido o seu propósito, que era ser o intercessor de Jesus. Mas nós estamos num novo tempo, nós estamos num tempo que o evangelho ainda está sendo pregado, e a palavra diz aqui que o reino ele é tomado à força. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos nos colocar de pé a cada dia, lutar a cada dia, principalmente contra nós mesmos, contra nossas vontades, contra nossas paixões. O Senhor quer te colocar de pé, meu irmão, minha irmã. Ele não quer te ver caído. Se esforce, tenha bom ânimo, se coloque de pé em nome de Jesus hoje. Retome o teu chamado, retome o teu ministério. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. E eu creio que Deus vai continuar fazendo a obra no seu coração. Eu creio que Deus vai continuar tratando na sua vida hoje. Oh Deus, eu creio que essa palavra foi para você que está me ouvindo hoje. Receba essa palavra, tome posse da sua restauração. Talvez você está se sentindo desanimado, está se sentindo abatido. Talvez você está se sentindo desistido, perguntando, Senhor, será que é isso mesmo? E Deus está te confirmando, é isso mesmo, meu filho. E fui eu quem te escolhi, fui eu que te separei para fazer a minha obra. Não fique caído pelos cantos. Eu tenho ainda uma obra para completar na sua vida. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para mim e para a sua vida hoje. Tome posse em nome de Jesus. E eu quero orar com você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada, Pai. E eu creio que ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. E eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo hoje uma grande obra na vida desse irmão, dessa irmã que está ouvindo essa palavra. Eu sei que muitos que têm ouvido essa palavra, Senhor, já são pessoas que já são evangélicas, pessoas que já são crentes e talvez estão precisando de uma novidade de vida. Pai, que o Senhor venha reafirmar, Pai, o chamado no coração do teu filho, da tua filha, que o Senhor venha reafirmar a fé deles, ó Pai, que eles possam ver as tuas maravilhas e continuar vendo as tuas maravilhas, que as experiências que eles tiveram no passado, o Senhor venha trazer à tona, o Senhor venha reavivar, o Senhor venha reanimar, o Senhor venha colocar esse teu filho, essa tua filha de pé novamente, Pai. Fortalece, Pai, o ministério de cada um deles. Da graça, da sabedoria, da bom ânimo, Pai. Seja com os teus filhos nessa manhã, que o teu Espírito Santo continue falando, Pai. E eu quero ouvir o testemunho desse irmão, dessa irmã que recebeu essa palavra hoje. Eu creio, Pai, que o Senhor irá me dar o privilégio, Pai, de ouvir o testemunho dessa pessoa. Pai, seja com teu filho e com a tua filha hoje, que eles tomem posse dessa palavra que cura, que liberta, que transforma, que renova, em nome de Jesus. Amém e amém.